Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Margarete Arruda, co-diretora do Instituto de Medicina Salé e coordenadora da equipe transdisciplinar da nossa equipe. Hoje é um dia muito importante, é o lançamento do nosso mais novo projeto do Grupo Instituto de Medicina Salé, que é o nosso mais novo canal de comunicação, é o SaléCast. E por isso, como é um dia de lançamento e um dia importante, não teria como fazermos diferente se não convidarmos o Dr. José Afonso Salé para conversar aqui conosco neste dia tão especial. Para introduzi-lo rapidamente, eu gostaria de falar algumas descrições aí do seu currículo. O primeiro deles, ele é o médico diretor do Instituto de Medicina Salé, o nosso CEO. Ele é mestre em cirurgia digestiva pela Unicamp de São Paulo, membro de várias sociedades brasileiras e internacionais ligadas à cirurgia bariátrica e metabólica e também o coordenador do protocolo brasileiro do balão intragástrico junto ao Ministério da Saúde. Dr. José Afonso Salé, seja muitíssimo bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu gostaria de abrir aqui o nosso bate-papo convidando o senhor a se apresentar e dizer um pouquinho do seu histórico de vida, da onde o senhor veio, como é que o senhor chegou a São Paulo, enfim. Perfeito. Doutora Margarete, obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras gentis introduzindo o nosso currículo. Eu acho que, sob o ponto de vista profissional, você já sintetizou muito bem quem a gente é, não é? Acho que não cabe nenhuma complementação. O que eu acho interessante aí nessa abertura desse novo espaço do nosso Instituto de Medicina Salé, eu começar falando um pouquinho das nossas origens, não é? Eu nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, há 62 anos atrás, chamada Coronel Bicaco. É uma cidadezinha da região noroeste do estado, que hoje tem em torno de 10 mil habitantes, né? Eu morei lá e estudei lá até os 9 anos de idade e a partir dos 9 anos eu precisei sair de lá, morar fora para continuar meus estudos. O meu interesse pela área médica, especificamente cirúrgica, se despertou muito cedo. Eu tenho um tio meu, e na época da região que foi odontologista, na época na região, o grande passatempo era a caça a passarinhos e tal. E eu lembro que depois da caça tinha a missão que era preparar os animais, aí limpar. Então eu lembro que eu já começava a dissecar, interessado em ver aqueles fiozinhos que eu achava, que eu nem sabia o que era uma artéria, uma veia. Eu acho que isso é uma lembrança muito remota da minha infância, mas que me marcou muito. Depois do preparo fundamental, do segundo grau, eu fui prestar vestibular e eu não tive a menor dúvida que eu queria fazer cirurgia e fui fazer medicina porque eu gostava de cirurgia. Eu acho que esse foco me ajudou muito no desenvolvimento da minha especialidade, porque assim, eu já fui muito direcionado. Então, uma vez que passamos no vestibular de medicina, eu fiz na Universidade Federal de Santa Maria até o 4º, 5º anos, depois fiz o estágio em Porto Alegre, ligado à Universidade Federal de Porto Alegre e à Santa Casa. E nessa minha formação eu sempre busquei muito as especialidades ou as matérias dentro do curso de medicina que tinham um vínculo muito grande à área cirúrgica. Então fui monitor por um tempo de anatomia, estudar fisiologia, histologia, além de todas as outras, não é? E tive a oportunidade de ter orientação e participação de professores meus da universidade, cirurgiões, acompanhar desde cedo cirurgia, começar a ter um desenvolvimento científico nessa área que me propiciou cada vez estar mais vinculado a isso, né? Passado esse período, e depois que eu fui a Porto Alegre, eu sempre tendo esse foco na área de cirurgia,
eu já tinha lido muitos estudos publicados por cirurgiões internacionais, principalmente americanos, franceses, e no Brasil já se destacava largamente uma escola cirúrgica, que é a escola cirúrgica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina aqui de São Paulo, capitaneada pelo professor titular da época, o professor Henrique Walter Pinotti, e com um timão maravilhoso, né? E eu me propus a vir fazer o concurso de residência aqui em São Paulo. Isso me motivou a vir para cá para entrar nesse serviço. Eu gostaria só de interferir rapidamente na nossa conversa, porque eu tenho essa curiosidade. Esse seu autoconhecimento, sua autodecisão de desde sempre saber que queria medicina, isso partiu de onde, doutor Salé? O senhor tem alguma influência familiar, pai, mãe, tios, médicos, para que te despertasse isso desde cedo? Você sempre quis ser médico? Enfim, qual é seu histórico de vida que te liga a essa especialidade? Olha, excelente pergunta. Você sabe que eu me questionei, eu fiz muitas vezes essa pergunta para mim mesmo, né? Na verdade, assim, eu sou descendente de uma família de imigrantes italianos, né? Que viviam basicamente da agricultura. Meu pai foi um comerciante de interior, né? Aqueles dono de bulicho, que era uma loja que vendia de tudo para a região. E ele estudou, fez um nível diferenciado de estudo para a época, mas sempre foi um autodidata. Eu tenho o privilégio de ter meu pai comigo até hoje, vai completar 97 anos o ano que vem, e ainda é o meu tutor, meu guia maior. E interessante, Margarete, que ele sempre me ensinou e me ensina muitas coisas da vida, mas ele nunca chegou e disse, diante de uma decisão que eu tinha que tomar, que eu compartilho com ele, nunca chegou e disse, olha, faça isso. Ele sempre me trouxe para fazer um raciocínio lógico em cima disso e sempre me pontuou, agora a decisão é sua, pense e assuma. Mas, resumidamente, respondendo sua pergunta, ninguém da nossa família tinha ligação direta ainda com a área médica ou biomédica. O máximo que eu tinha com meu pai, como era um líder comunitário, ele era a pessoa de confiança do farmacêutico de Coronel Bicaco, que fazia as injeções em todos os doentes e tal e tal. E eu sempre ficava, desde pequenininho, aquilo me despertava um interesse diferente. Embora sempre gostei muito de agricultura, de pecuária, que é a minha vida. O primeiro carro que eu dirigi na vida foi um trator com 5 anos de idade. Mas é interessante isso, a influência familiar para mim, na área médica, foi zero, porque não tinha ninguém. E o que é interessante é que eu fui o primeiro médico da minha família, nós somos em 3 irmãos, os outros 2 também fizeram medicina, o Paulo está aqui com a gente, está aqui no IPQ, na Faculdade de Medicina da USP, o Cláudio, que é o caçula, é um grande cirurgião em Passo Fundo, não é? Tem os outros primo irmão nosso, o Fernando é cirurgião plástico e tal. Então eu acho que a gente, talvez em vez de sofrer influência familiar, nós ajudamos a sua influência, a influência dos seus pais. Então, está claro aqui para mim, pelo menos do seu pai, no seu discurso, de que ele foi o visionário de te empurrar para fora de Coronel Bicaco, né, para ganhar o mundo. Perfeito. Olha, o meu pai e a minha mãe junto também tiveram o grande mérito de ter essa visão muito clara. Eu lembro que desde pequenininho o meu pai falava o seguinte: olha, meu filho, eu não sei o que profissionalmente você vai fazer da vida, mas uma coisa eu tenho certeza, você precisa estudar. E ainda complementava assim, porque o estudo ninguém te tira. Propriedade, terra, lavoura, comércio, você pode perder ou por um movimento, sei lá, econômico, político, que a gente sabe que está sujeito. E ele vai te fazer assim, o que está aqui ninguém te tira, não é? E assim, ele nunca me disse, faça isso ou faça aquilo. Estaria claro o meu caminho, dentro da agricultura, da pecuária, ou sei lá, seria agrônomo, seria veterinário, alguma coisa por essa área daí. Aí ele sempre falava assim também, olha, vocês escolham o que vocês querem fazer de faculdade.
fundamental é que vocês façam o que vocês gostam. Porque se vocês fizerem o que vocês gostam, invariavelmente vocês vão ser bons profissionais. E sucesso profissional depende da sua qualificação em termos de representatividade dentro da sua área de atuação. E ainda falava assim, não ponha o dinheiro na frente. O resultado financeiro é consequência natural de um bom resultado profissional. E é assim que a gente procura ainda seguir na vida e ensinar os nossos filhos também. Ser médico, então você sempre soube que queria ser. A minha pergunta é, São Paulo sempre esteve no seu foco e cirurgia do aparelho digestivo também? Cirurgia eu sei que sim, mas do aparelho digestivo em específico? Olha, São Paulo é uma grande metrópole do mundo. Aqui as coisas acontecem de uma maneira tão diferenciada como megalópolis, como Nova York, como Tóquio, como Paris, Madrid, não é? Eu sempre soube que eu queria fazer cirurgia, né? E a medicina foi um caminho para fazer cirurgia. E sendo no Brasil, digamos assim, a escola de maior destaque nacional e internacional, a do professor Pinotti, aqui na USP, no Hospital 9 de Julho, onde eu realizei minha residência, fui preceptor dessa residência por vários anos, é ainda o grande destaque, né? O professor Pinotti foi um visionário aí no sentido de formar uma grande equipe altamente qualificada. Não é de graça que a maioria dos ex-discípulos dele são professores titulares da Universidade de São Paulo, são chefes de departamentos, e um dos grandes méritos que ele fez foi incrementar as especialidades dentro da cirurgia digestiva. Então, tendo o grupo de esôfago, o grupo de estômago e fígado, o grupo de pâncreas, vias biliares, o grupo de fígado, de transplante e tal, e carreou também dentro a especialidade também de cirurgia bariátrica, que na época o sobrenome metabólico não existia. Então, com essa mentalidade visionária e abrindo um leque muito maior, me estimulou muito, não é? Eu vim a priori para São Paulo para cumprir com a minha formação, com a minha residência e voltar para Santa Maria, prestar concurso na universidade e começar uma carreira profissional e acadêmica na Universidade Federal de Santa Maria. Mas aqui me envolveu muito. São Paulo, embora gaúcho, diz que gaúcho é bairrista, eu adoro essa cidade, porque São Paulo é a cidade da meritocracia no Brasil. Aqui, se você se dedicar e for um bom profissional, o seu sucesso é inexorável. E isso, para mim, profissionalmente, não tem preço. Não é? E a gente começou a trabalhar muito com as dificuldades inerentes a um começo, uma adaptação, né? Um gauchinho lá do interior vem e se depara com isso, está no meio das feras, da especialidade profissional que você sonhou, mas esse desafio sempre me estimulou. E eu sempre consegui trabalhar com isso com muita dinâmica e alegria, felicidade mesmo, né? E os bons resultados foram vindo gradativamente, as oportunidades surgiram. Eu lembro que quando eu terminei a residência, eu tive a honra de ser convidado para ser prestador de serviço na clínica privada do professor, fazer preceptoria da residência de aparelho digestivo do Hospital 9 de Julho. Aí, a seguir, foi fazer endoscopia digestiva com o professor Arthur Parada, que é um grande nome da endoscopia do Brasil. O Pinotti teve essa visão de orientar as formações dos cirurgiões também em endoscopia diagnóstica e terapêutica, já muito linkada à escola japonesa, não é? Que é líder mundial até hoje em diagnóstico de cânceres precoces de aparelho digestivo e estudos sérios, e a gente acabou se envolvendo, não é? E eu fui criando raízes. Terminado essas residências, etapas, eu fui fazer minha pós-graduação. Na época, o que eu gostava muito era a história da carcinogênese do aparelho digestivo. Eu tive a oportunidade de fazer essa pós-graduação na Unicamp, que tinha um link muito forte com as universidades do Japão, Kyoto e outras.
O meu orientador hoje é o professor, o que foi meu orientador hoje é o professor titular da cirurgia digestiva da Unicamp, o professor Nelson Andriolo, uma pessoa fenomenal, junto com o professor Leonardo. Tive a oportunidade de ter uma experiência ótima em transplante de fígado, que é, sem dúvida nenhuma, a maior complexidade dentro das cirurgias do aparelho digestivo, por envolver equipes multidisciplinares de várias especialidades, não é? E com eles eu aprendi como me portar, e vendo eles coordenarem uma equipe grande, transdisciplinar, como é da equipe do transplante hepático, quando despertou o meu interesse pela cirurgia bariátrica e metabólica, que exige isso de maneira fundamental, e você sabe muito bem, eu já estava preparado e já estava vivenciando isso há 4 anos. Não é? Então isso realmente me ajudou muito. Você tem quanto tempo, doutor, nessa trajetória, especificamente em cirurgia bariátrica e metabólica? Olha, eu vou contar um pouquinho do meu histórico, claro, daí da cirurgia bariátrica e metabólica. Eu comecei em 97 me despertar mais a atenção dessa parte de cirurgia bariátrica e metabólica, porque eu fui ver que, dentre as doenças de aparelho digestivo, que são, entre aspas, benigna, a que tinha a melhor resposta ao tratamento cirúrgico, quando bem indicado e bem preparado, já era a cirurgia bariátrica e metabólica. Mas naquele momento, a cirurgia bariátrica e metabólica tinha um grande paradigma. Ela era uma cirurgia muito agressiva e de alto risco. Quer dizer, se fazia muito nos Estados Unidos, no Brasil já tínhamos pioneiros como o professor Garrido, a quem eu tenho uma gratidão muito grande, formou muita gente, não é? Era uma cirurgia feita de maneira convencional, que a gente chamava, abrindo a cavidade abdominal, uso de afastadores gigantes, meia dúzia de mão de cirurgião dentro da cavidade abdominal. Então era uma cirurgia que na época assim, era de alta complexidade, era uma cirurgia que tinha um potencial de complicações grandes, até 20%. Eu lembro que nessa época praticamente todos os pacientes que faziam cirurgia bariátrica iam para a UTI, ficavam 2, 3 dias, quando não tinham complicação maior, 5, 7, 10 dias de internação hospitalar. E nessa época eu já tinha muita experiência em cirurgia laparoscópica avançada, ou seja, aquela cirurgia que, em vez de abrir a cavidade abdominal, faz algumas incisões na pele e põe uma microcama e opera com material de microcirurgia com um grau de agressividade muito menor. Cirurgias pouco invasivas. Exatamente. E eu já fazia um bom número de cirurgias oncológicas assim, como ressecções de tumor de colo, esvaziamento linfonodal pré-cavo aórtico, alguns casos de gastrectomia com dissecção linfonodal, isso há 25 anos atrás, 27 anos atrás. Não é? Então, quando eu me propus a iniciar a cirurgia bariátrica e metabólica, o primeiro ponto que eu fiz foi adequar uma equipe transdisciplinar que pudesse realmente acolher o paciente com esse perfil, preparar de maneira adequada e cuidar depois. E o que eu fiz foi aplicar a técnica videolaparoscópica ou acesso videolaparoscópica à cirurgia bariátrica e metabólica. Lógico que eu não fui o pioneiro do mundo, já tinha outros colegas dos Estados Unidos que já haviam começado e tal, fazer a cirurgia bariátrica, europeus, a cirurgia bariátrica com o acesso videolaparoscópico. E eu cumpri 2 anos viajando o mundo, principalmente Estados Unidos, Europa, México, teve uma importância significativa na minha formação. O professor Álvares Cordeiro, que até hoje está aí com a gente, né? O Armando. Então, a gente começou primeiro de uma base de formação muito sólida, respeitando o discurso que a gente aprendeu de obesidade é uma doença multifatorial, a abordagem tem que ser multifatorial, você tem que ter uma equipe integrada, você tem que entender que talvez a parte mais fácil desse trabalho seja o ato operatório. O mais importante é você preparar muito bem o seu paciente, operar muito bem, da maneira menos invasiva possível e cuidar dele depois, né? Então,
Em 98 para 99, nós começamos a fazer as primeiras cirurgias bariátricas por laparoscopia. Confesso para você que no começo foi muito trabalhoso. É uma cirurgia que hoje a gente faz em 45 minutos, 1 hora, as primeiras levei 3, 4 horas. Mas mesmo assim nós conseguimos reduzir a indicação de UTI no pós-operatório em 80%, não é? E o tempo de permanência hospitalar em torno de 3 dias. Então, rapidamente, a gente ajudou a quebrar esse paradigma de que a cirurgia bariátrica e metabólica é uma cirurgia de alto risco e que tem que pensar muito antes de indicar. Então, esse era um preconceito que existia, que o acesso videolaparoscópicos paulatinamente foi cobrando, foi dobrando, não é? Outro ponto fundamental é que, nessa época, ainda tinha a cirurgia bariátrica como algo de objetivo estético, né? O ser humano é obeso porque come errado, porque não faz atividade física e porque não tem princípios, não é? Para não falar, que é uma coisa que não tem nada a ver. A gente sabe que a obesidade tem uma complexidade muito maior, tem fatores genéticos, hereditários, comportamentais, é claro, né? Hoje a gente está caminhando aí para a parte de entendimento endocrinológico, metabólico da obesidade, a ponto de ter exames que já são indicativos de prognóstico e podendo até influenciar no tipo de técnica que a gente vai fazer. Então é um universo enorme. E esse paradigma aí de que a obesidade seria com objetivo estético, tipo o cirurgião bariátrico irresponsável que está operando um paciente sadio, só que é obeso, com risco enorme, caiu por terra rapidamente. Nesses últimos 25 anos, e mesmo no Brasil, em 2005, próximo, a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar reconheceu a obesidade como doença e, a partir daí, a cobertura pelos planos de seguradores de saúde passou a ser obrigatório. Situação dos últimos 10 anos, Margarete. A obesidade está claramente relacionada à maior pandemia mundial de todos os tempos. Nós temos quase 50% da população mundial com algum grau de sobrepeso ou obesidade. Desses, ao redor de 3 a 5% já com indicação cirúrgica. E essa conta não fecha. O mundo opera menos de 1% dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica e metabólica. Em contrapartida, a cada ano cresce mais 3 a 4% os pacientes de indicação. Então, sim, não existe nenhum tratamento até o momento que substitua a cirurgia bariátrica em termos de resultado e eficácia e segurança, quando bem indicado e o paciente bem preparado nesses termos que nós estamos falando. Agora, o grande foco tem que ser na prevenção, não é? Então, esse é outro caminho enorme que a gente pode tomar, deve tomar também. A gente mencionou aqui no nosso bate-papo sobre cirurgia bariátrica como estratégia terapêutica para tratamento da obesidade. Quando que apareceu na sua trajetória as possibilidades de tratamento endoscópico para a obesidade, como o balão intragástrico, por exemplo? Surgiu ao mesmo tempo que a cirurgia Perfeito. bariátrica? Olha, eu vou dizer para você que, se você me perguntar quais foram os marcos profissionais da minha vida, eu citaria 3. Né? Um foi ter conseguido entrar na residência aqui em São Paulo, fazer com a equipe que eu almejava o que eu gostaria de fazer. O outro foi despertar essa estrelinha do tratamento da obesidade através da cirurgia e agregar a experiência que a gente já tinha da via videolaparoscópica minimamente invasiva. E a terceira foi o balão intragástrico. O balão intragástrico aconteceu em 99, a gente começou a estudar isso, tive contatos com colegas dos Estados Unidos e tal, fui para a Itália, fiquei um tempo na Universidade de Milão, junto ao serviço do professor Dolci, e tanto eu quanto o Dr. Marchesini, de Curitiba, trouxemos essa técnica para o Brasil.
Eu fui o responsável por elaborar e coordenar o protocolo do balão intragástrico no Brasil, junto ao Ministério da Saúde, para que a gente pudesse fazer um estudo multicêntrico para avaliar a segurança e a eficácia desse novo método aqui no Brasil. E nós desenvolvemos isso com o Dr. Marquezine, envolvi também o Dr. Daiker de Paiva, de Belo Horizonte, e o Dr. Pablo Miguel, de Porto Alegre. São gratas lembranças, e submetemos esse protocolo à Anvisa, foi aprovado, e agregamos outros serviços importantes, na época líderes da cirurgia bariátrica no Brasil, com a Universidade do Recife, Universidade de Curitiba, aqui em São Paulo, e esse estudo foi realizado durante 2 anos. E a gente acabou esse estudo em 2 anos, com essa casuística unida, e os resultados foram muito favoráveis para o balão intragástrico, né? Tanto que culminou com a aprovação desse método no Brasil pela Anvisa para uso em larga mão, né? Isso foi em 2001, quer dizer, é uma história antiga que a gente tem. A gente, como sempre carreou, Margarete, muita, digamos assim, novidade no bom sentido, de trazer novas expectativas, seguindo uma filosofia muito clara, de que o melhor tratamento médico é aquele que tem uma eficiência grande, ou seja, não é uma chance boa, mas muito boa de ter um bom resultado, e expondo o seu paciente ao menor risco e à menor possibilidade de efeitos colaterais. Essa é uma linha de raciocínio lógico, que você não precisa ser médico, não precisa ser cirurgião, basta você ter bom senso e ser um ser humano com uma mentalidade razoável de benefício humanitário, né? Então, eu acho que isso é muito claro. Nesse sentido, o balão agregou muito, né? Foi aqui no Brasil, nessa época, foi a abertura dos tratamentos endoluminais endoscópicos para nós. Mas a gente precisa ser justa aqui nessa parte da nossa conversa, de que muito além do seu lado humano e seu lado técnico de um bom médico, existe sim uma pessoa, um profissional visionário, né? Você não cansa nunca, né? Você está sempre vendo e enxergando além, colocando a sua equipe em constante desconforto para buscar algo além, sair da zona de conforto, né? Isso é uma característica sua, que talvez venha lá de Coronel Bicaco, talvez venha do seu pai. E aí eu vou fazer um gancho, já vou engatar aqui a minha próxima pergunta. Você não se acomodou com São Paulo e com toda a sua conquista dentro da cirurgia bariátrica, trazendo a videolaparoscopia, trazendo a filosofia de abordagem transdisciplinar, e você resolveu sair do Brasil e lançar voos altos para a Ásia, né, para outros grandes centros e outros lados do mundo, para treinar equipe, ou seja, para trabalhar e atuar também em educação continuada. Como é que você se enxerga nesse aspecto? Olha, Margarete, eu acho que esse é um ponto que me toca muito, não é? Porque, assim, a gente sempre foi desacomodado, como você falou, no bom sentido. E, sem dúvida nenhuma, o estímulo das pessoas certas, família, meus pais, meus professores, foram fundamentais, mas o seu insight é muito importante, não é? Eu confesso para você que essa desacomodação me acompanha desde que eu me lembro da primeira infância, não é? Eu vou contar uma história rapidinho. É o seu DNA, né? Vou te contar uma história rapidinho para você. Eu sei que vocês vão rir muito. Quando eu tinha 9 anos de idade, que eu saí para estudar fora da minha megalópole de Coronel Bicaco. E eu nunca imaginaria me deixando largar o meu filho de 9 anos para desbravar o mundo. Pois é. Então, assim, eu fui para uma cidade próxima lá, mais desenvolvida, chamada Três Passos. Fui estudar num colégio evangélico luterano que dava uma formação muito boa, que o primeiro ano era um internato, né? Porque como é que essa molecada dessa faixa etária vai se segurar lá, né? Eu lembro que eu estava tão ansioso para chegar nesse internato, eu pegaria um ônibus da minha cidadezinha para ir para Três Passos às 3 horas da tarde. Antes desse ônibus estava saindo uma lotação que era como um táxi da época, indo para lá 1h30.
eu tirei o dinheirinho que o meu pai tinha me dado do meu bolso, a minha mesada, paguei porque eu queria chegar antes. Cheguei lá no internato e tal, tava uns 30 moleques mais ou menos da minha faixa etária, chorando pelos cantos, porque os pais deixaram, e eu na maior alegria. E chegava e dizia, mas por que você está chorando? Você veio aqui para estudar? Não, mas eu tenho saudade da minha casa. Então, isso é interessante. Mas você tocou num ponto que toca muito meu coração e minha alma profissional, digamos assim. Apesar de não estar linkado a um hospital-escola, ter tido toda essa formação e tal, a gente está numa clínica privada, o nosso interesse científico, de produção científica e de compartilhar conhecimento, sempre esteve no topo. Hoje, mais que nunca, você acompanha aí a nossa batalha aí do dia a dia para uma produção científica e de ensino de qualidade que nos acompanha a vida toda profissional, não é? Nesse pioneirismo, obviamente que a gente teve a oportunidade de ajudar equipes de todo o Brasil, de grande parte do Brasil, que já faziam cirurgia bariátrica e metabólica convencional, a se desenvolverem mais na laparoscopia. E isso me fez viajar o Brasil inteiro. Isso foi reproduzido na América Latina, principalmente no Chile, Peru, Colômbia, Venezuela, um pouco na Argentina. Então, tomou um corpo muito grande. Trocar informação com colegas dos Estados Unidos, a maior sociedade de cirurgia bariátrica e metabólica do mundo é americana. Eu sou membro titular da Sociedade Americana desde 2001. Eu lembro claramente quando eu consegui entrar como membro titular da sociedade, foi em 2001, no Congresso Americano da Sociedade deles, em Memphis, no Tennessee, a terra do Elvis Presley, inesquecível, né? Com as histórias muito pitorescas com meu colega e amigo Cid Pitombo, que ele deve lembrar. Então, eu acho isso muito interessante. E um tempo depois, lá por 2012, 2015, eu fui chamado por duas grandes empresas americanas relacionadas à área de cirurgia bariátrica e metabólica. Não vou citar nome porque sim, claro. Não vem ao caso, mas, que me contrataram para ser o orientador e ajudar a criar esse serviço na Ásia toda, não é? Então, eu passei por 10 anos, eu passava assim no mês 20 dias trabalhando aqui em São Paulo com a nossa equipe, ia 10 dias para a Ásia, eu levava quase 2 dias para chegar lá. Rotineiramente eu ia Brasil, Frankfurt, algum país da Ásia. Chegava lá no domingo, não é? Aí começava a segunda aula teórica o dia inteiro, na terça-feira cirurgia o dia inteiro, na quarta-feira eu ia visitar os pacientes que nós operávamos. Você que operava os pacientes de lá? Sim, porque eles não tinham o domínio da técnica. Essa é a minha pergunta. Como era a medicina que você encontrou lá? Diferente da nossa? A medicina que eu encontrei lá, Margarete, teve os locais que eu fui, era a medicina de melhor qualidade do mundo. Na Índia, em Delhi, na China, em Xangai, Mumbai, na Índia, no Japão, várias vezes, em Hong Kong, Coreia do Sul. Olha, nós ajudamos nesse período de 10 anos a criar mais de 30 centros de excelência em cirurgia bariátrica e metabólica na Ásia. O que me propiciou, além de ajudar esses colegas no desenvolvimento profissional, me propiciou uma relação de amizades que eu tenho até hoje. Né? É importante, assim, colegas que eu ajudei a iniciar, como o professor Pradip Choubey, da Índia, foi presidente da Sociedade Internacional de Cirurgia Bariátrica, é um grande nome da cirurgia, já eram cirurgiões de aparelho digestivo de renome em hospitais que estavam no topo do mundo todo. No Japão, o professor Seigo Kitano, que você teve também a honra de conhecer, e por aí vai. Né? Então, é extremamente gratificante, não é? E a gente segue esse trabalho. É lógico que depois de um período a minha família e a minha vida profissional em São Paulo exige hoje, não é 100% de mim, é 150%. E você sabe muito bem disso, né? Mas eu
cumprir essa missão. E esses centros de excelência que a gente criou, ou ajudou a criar na Ásia toda, na América Latina, no Brasil, foram replicadores. Claro. Não é? Hoje, assim, esse pessoal do Chile, por exemplo, aqui do Brasil, da Ásia toda, do Japão, da Índia, Coreia, são formadores de pessoas, né? Então, isso realmente me traz uma satisfação humana e profissional extremamente gratificante. Doutor, e como você enxerga hoje, 2023, a cirurgia bariátrica e metabólica em seu avanço? O que você enxerga de positivo, evoluído e diferente hoje, dentro desse field, dentro dessa especialidade, comparado a esse momento aí que você está discursando de pioneirismo, enfim, como a gente cresceu, né, enquanto a medicina, você enquanto profissional e enquanto líder de equipe grande? Excelente pergunta. Olha, Margarete, na verdade é o seguinte, eu acho que o grande desenvolvimento da área da cirurgia bariátrica se deu muito quando nós demos um outro sobrenome à cirurgia bariátrica metabólica. Você é da área também, você sabe que não tem nem 10 anos que todas as sociedades aderiram ao sobrenome metabólico. Sociedade brasileira, Sociedade americana, a IFSO, mas tem capítulos especiais. Porque aí, quando a gente, por exemplo, tem um colega nosso que foi um dos pais da interpretação do efeito metabólico da cirurgia bariátrica, que foi o professor Walter Porres, que é um senhorzinho sensacional, graças a Deus é vivo até hoje, e há uns 25 anos atrás ele escreveu um artigo no World Journal of Surgery, dizendo que nós, cirurgiões bariátricos, não estávamos preparados, ou seja, ignorávamos o efeito metabólico que a cirurgia bariátrica tinha na obesidade. Não é? Com verdade absoluta. Eu brinco até hoje. Digo, a gente ouvia o galo cantar, mas não sabia nem em que morro ele estava. Não é? Então, por exemplo, você sabia que você operava um paciente com IMC de 45, ou seja, um obeso grau 3 ou mórbido, entre aspas, com diabetes tipo 2, 80%, 90% depois de 2, 3 meses o diabetes entrava em remissão. Aí você pensa, não, mas foi porque ele perdeu peso. Sim, mas ele não chegou a perder 20% do excesso de peso dele. Então não era propriamente a diminuição da resistência periférica à insulina, tinha algo mais. E a partir daí começou a despertar o interesse de estudos. Teve alguns pioneiros aí, o professor Michel Gagné orientou fellow de alguns colegas, de destaque é o Francesco Rubino, de estudar as incretinas. Esse Medicaid diz respeito ao estudo dos hormônios fabricados pelo intestino, não é? Então, o que a gente sabe hoje é que o intestino é um grande órgão endocrinológico e que está estritamente relacionado à parte metabólica. Então, você pensa no diabetes, você pensa no pâncreas. O pâncreas faliu. Aí foi descoberto 3 hormônios que até hoje são, digamos assim, os popstar aí dos hormônios intestinal. Um é o PYY, que é um hormônio que é fabricado lá no final do intestino delgado, e a sua fabricação aumenta quando você desvia o intestino e que tem um trânsito mais rápido, o alimento chega mal digerido. Esse hormônio ele estimula a célula pancreática, que produz a insulina, a aumentar a produção. Então, isso explica por que em apenas 2, 3 meses o paciente que era diabético operou uma cirurgia, fez um bypass e está euglicêmico, não é? Antes propriamente do emagrecimento. É lógico que a perda de peso mantida vai ajudar, tem a grelina, que é o hormônio da fome produzido no estômago, não é? Tem uma série de polipeptídeos aí. Desses 400 que estima ser, eu acho que atualmente a gente conhece 10, ou temos muito ainda que andar. Mas isso, sem dúvida nenhuma, está sendo o grande responsável pela evolução
não é? Inclusive evolução medicamentosa de tratamentos e tal. O que é importante a gente entender disso daí? Que não existe concorrência, competitividade entre o tratamento clínico clássico de mudança comportamental, alimentação adequada, atividade física, associado terapêuticas medicamentosas adequadas, a procedimentos endoscópicos com o balão intragástrico, endosutura gástrico e a cirurgia. É passo a passo, step by step. Cada um tem sua indicação. Nós temos um universo enorme de seres humanos a tratar e a beneficiar. E essa tem que ser a nossa visão. Vou explorar aqui um pouco também seu lado visionário. É fato que hoje o paciente obeso ele é melhor tratado. A gente conhece mais a doença, né, e consegue tratar em diferentes vertentes, como você mencionou: cirurgia, endoscopia, medicamento, abordagem transdisciplinar. E hoje a cirurgia é uma ferramenta muito forte, né, dentro dessa estratégia de tratamento. Como você enxerga o tratamento da obesidade daqui 20 anos? Olha, sinceramente, eu acho que, de novo, eu escrevi o primeiro livro sobre o tratamento da obesidade há 20 anos atrás, não é? E eu lembro que na contracapa do livro eu escrevi isso, que provavelmente não sou o autor. A gente normalmente plageia por antecedência ou é plagiado por antecedência, mas não estou preocupado com isso. A evolução natural da medicina é essa que eu falei anteriormente para você. Descobrir terapêuticas que sejam menos invasivas, que tenham resultados otimizados e que causem menos efeitos colaterais e complicação dos pacientes. Nesse sentido, a evolução, por exemplo, da cirurgia, né, da cirurgia convencional para a cirurgia videolaparoscópica e tal, e aí vai uma série de coisas, é inquestionável. Eu acho que em termos de técnica cirúrgica, nós temos basicamente dois tipos de cirurgias. Cirurgias que atuam só sobre o estômago, com atuação hormonal sobre a grelina e gastrorestrição para induzir a saciedade precoce, e as cirurgias que fazem uma abordagem da redução do estômago, do armazenamento e da grelina, associado a algum tipo de derivação intestinal. Nós temos o intestino delgado, que é dividido em uma primeira porção que nós chamamos de jejum e uma porção mais distal, que é o ilho. Então, nós vamos ter cirurgias de derivação jejunais e ileais. As cirurgias de derivação jejunal, clássica, é o bypass gástrico, com resultados excelentes e tal. As cirurgias de derivação ileal, elas foram muito utilizadas até 25 anos atrás e atualmente até os últimos 4, 5 anos estavam praticamente em desuso, porque elas faziam uma derivação muito agressiva do intestino. Então, não obstante a um bom resultado em termos de tratamento do excesso de peso e da doença associada, elas causavam uma série de efeitos colaterais, complicações, pela síndrome desabsortiva, desnutrição, diarreia, tal e tal. Então, de uns 5 anos para cá, tem-se proposto cirurgias de derivação ileal menos agressiva e que está, até o momento, mostrando resultados bem mais convincentes, minimizando os efeitos colaterais. Mas, de novo, o crivo do tempo é fundamental. Então, até agora, o que a gente tem aí de cirurgia que é consagrado, tanto da parte da obesidade, do excesso de peso como metabólica, são duas, que é a gastrectomia vertical, que só atua sobre o estômago, e o bypass gástrico. Essas duas cirurgias juntos correspondem aí a mais de 90% das cirurgias bariátricas e metabólicas realizadas no mundo inteiro, inclusive no nosso serviço. Essas cirurgias mais recentes, que uns chamam de emergente e tal, de derivação ileal, ainda estão numa fase, digamos assim, de experimentação de resultados a médio e longo prazo. Ninguém pode falar muito. Até o momento, em pacientes selecionados, tem dado muito bom e provavelmente acabem fazendo parte do arsenal cirúrgico.
A curto e médio prazo, Margarete, eu não vejo nenhuma expectativa de a terapêutica medicamentosa substituir a cirurgia bariátrica e metabólica, nem a terapêutica endoscópica. Eu acho que são indicações para perfil de pacientes diferentes. Por exemplo, tratamento clínico. Paciente que tem sobrepeso, obesidade grau 1, obesidade grau 2, sem doenças associadas graves, tratamento clínico, e entra aí os procedimentos endoscópicos também, no sentido de prevenção à evolução ao tratamento de indicação cirúrgica. Pacientes hoje que têm indicação de tratamento cirúrgico por problema de excesso de peso e ou doença metabólica associada, não tem discussão, eles vão ser muito melhor tratados por uma cirurgia. Não é? E às vezes você tem o outro extremo. São os pacientes que têm obesidade extrema, doenças metabólicas graves, que têm indicação cirúrgica, mas o risco cirúrgico torna a cirurgia impraticável. Então, você vai trabalhar com esses pacientes para um tratamento, para uma perda de peso parcial, uma compensação de doença metabólica, que pode até entrar como ponte o balão intragástrico ou a endossutura, para depois operar. E nós vamos ter aquele perfil de paciente que tem indicação cirúrgica, que tem uma condição clínica muito boa para operar, mas que a priori não quer operar. Que ele quer se dar uma oportunidade de fazer um tratamento com um balão intragástrico, por exemplo, ou com a endossutura, e buscar essa mudança comportamental que até hoje não fez. No sentido do balão intragástrico, nós temos no Brasil agora recentemente um balão que é extremamente coerente com o discurso de ser menos invasivo e causar menos efeito colateral, que é o balão deglutível, que é uma cápsula que o paciente engole, faz uma radioscopia, está no estômago, insufla o balão, retira com 4 a 6 meses esse balão, a válvula dissolvida, ele sai normalmente pelo trânsito intestinal. Não é? Então, é mais uma arma que se tem, onde quem trabalha com a especialidade do tratamento da obesidade e doenças metabólicas tem que entender que é uma arma a mais no arsenal terapêutico dessa doença, que é essa grande pandemia mundial. Você fala, o seu lugar de fala aqui é de um médico, obviamente é sob a ótica médica. Claro. Né? Dando enfoque ao paciente. Né? O que você diria para quem está nos assistindo ali, né, que são os pacientes que têm obesidade ou que pensam, né, em procurar tratamento a essa doença e as doenças metabólicas, o que você diria para ele com relação aos resultados de hoje, da medicina que temos hoje ao tratamento, o que eles têm que mudar, o que eles têm que adequar, quais são as responsabilidades, não da equipe clínica, do paciente? Perfeito. Margarete, todo o tratamento da obesidade e das doenças metabólicas está baseado na eterna lei clássica da mudança comportamental, que passa basicamente em ter uma alimentação adequada e uma atividade física regular. Nenhuma novidade. O tratamento clínico puro, clínico medicamentoso, ou endoscópico ou cirúrgico, visam orientar e ajudar esse paciente numa mudança comportamental que necessariamente tem que ser uma proposta dele. Tá certo? Não adianta a gente querer, mesmo com a cirurgia, que tem um índice de sucesso de mais de 90%, mas se o paciente não fizer a parte dele, com o decorrer do tempo começa a reganhar, e aí entra no ranking aí cirurgias revisionais, que tem 50% menos eficiência, no mínimo, que as cirurgias primárias, com um risco muito maior, não é? Então, assim, é muito importante, primeiro, que os pacientes que têm um problema de excesso de peso, que têm doenças associadas graves, saibam que tem tratamentos extremamente eficientes para cada perfil de paciente e dentro do que ele precisa, seja tratamento clínico, medicamentoso, seja endoscópico, seja cirúrgico. E que todos esses tratamentos envolvem, quando bem feito e o paciente assumido, envolve um nível de eficiência muito alto, mas que a estrela dessa história é ele, paciente, não é? E, basicamente, em relação ao tratamento cirúrgico, o que a gente sempre considera é a balancinha do bom senso. Todo tratamento que se propõe, principalmente o cirúrgico, ele tem que ter um potencial muito maior de benefício do que risco.
Nesse sentido, a cirurgia bariátrica, quando bem indicada, com pacientes bem preparados, é inexorável. Você chega aí, hoje, a complicações graves de cirurgia bariátrica e metabólica comparado a alguns serviços que fazem cirurgia da vesícula biliar, sem nenhum menosprezo à cirurgia da via biliar, que tem que ser bem feita, né? Porque se complicar também é difícil, mas que é tido como uma cirurgia mais estándar, mais padrão dentro da cirurgia digestiva. Então, a mensagem que eu deixaria para os pacientes é o seguinte: se vocês têm esse problema, procurem ajuda médica especializada. Tá? Equipes que têm experiência, que sabem cuidar do seu paciente, que têm responsabilidade com vocês. Não é? A responsabilidade é no sentido de acolher vocês, de dar um atendimento diferenciado, de oferecer o tratamento que eticamente é correto. Necessariamente esse grupo tem que abranger todas as áreas: tratamento clínico, tratamento endoscópico, tratamento cirúrgico. Para o paciente que sentar na minha frente não ser ideal para o único tratamento que eu sei fazer, mas ideal para o que ele precisa. Eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Nós vivemos um mundo altamente informatizado hoje, tem N plataformas aí que podem dar, tem sociedades brasileira e internacional que dizem quem é quem. Não é? Certificação de qualidade, né? Nós estamos aí, sei lá, quase 15 anos com certificação internacional e tal. Então, essa busca, não é? Esse perfil. E ciente de que a boa equipe faz o melhor para o seu paciente, mas ela não vem de milagre. Intercorrências podem acontecer, o importante é que essa equipe tenha a minimização de riscos, por exemplo, da cirurgia. Quando você fala em risco de cirurgia, você fala em 3 fatores fundamentais. Primeiro, em que condições clínicas você bota esse paciente na mesa cirúrgica? Compensado doenças associadas, uma perda de peso parcial pré-operatório, bem informado do seu ponto de vista psicológico, nutricional, tal e tal, beleza. Vai operar num hospital que você tenha tudo em termos de tecnologia para fazer o melhor do paciente e que, na eventualidade de alguma intercorrência, nesse hospital diagnosticar e tratar e até reoperar se for necessário, fundamental. E a experiência da equipe cirúrgica. Então, quando eu falo isso, eu geralmente brinco um pouco com os meus pacientes, olha, tudo isso a gente tem, e a última etapa, a gente tem 25 anos de experiência de cirurgia bariátrica e metabólica com mais de 21 mil pacientes operados. Então... Exatamente. Você mencionou aqui a necessidade de mudança comportamental, o enfoque muito direto na responsabilidade do paciente, né? E ter uma equipe especializada, certificada, com selos internacionais. Neste sentido, Dr. Salé, como você enxerga e descreve a sua equipe Instituto de Medicina Salé hoje, com relação ao tamanho da equipe, eficiência da equipe, a transdisciplinaridade que temos, como você a enxerga? Olha, Margarete, como eu falei lá no início da nossa conversa, a experiência de transdisciplinaridade eu adquiri na minha pós-graduação, na oportunidade que eu tive de participar do serviço de transplante hepático da Unicamp, capitaneado pelo professor Leonardi. Não é que eu fazia o transplante, eu fazia parte, e eu vi. Você tem aí, dentro da equipe de transplante, você tem o cirurgião, o hepatologista, o anestesiologista, a equipe, que é mais toda a estrutura hospitalar. Então, de uma complexidade maior. A cirurgia bariátrica não é diferente, tá certo? Então, eu desde o começo me preocupei em montar essa estrutura, não é? E ser coerente com o nosso discurso. Faz 25 anos que a gente tem a oportunidade de dar aula em congressos e eventos da nossa especialidade, e o nosso discurso é o mesmo, é coerente. Não é que você fala uma coisa e faz outra. Isso é que nem criar filho. Não é? Você cria filho com discurso? Não. O filho vai seguir o seu exemplo. Não é? Então, a gente às vezes se sente meio pai de alguma história por conta disso daí. Então, essa consistência é muito importante. A estruturação da nossa equipe sempre se baseou nisso. Nós temos hoje na nossa equipe em torno de 15 colegas de equipe transdisciplinar que você coordena, que são psicólogos, nutricionistas, endocrinologistas, orientadores de atividade física, psiquiatras.
Não tem como fugir disso. E elencamos uma série de especialidades que estão relacionadas. A história da obesidade é a ponta do iceberg, o que afunda o Titanic é a base. Então, é o diabetes, a dislipidemia. Então, envolve especialidades da endocrinologia, da cardiologia, da ortopedia, não é? Da ginecologia. Não é? Tem um outro tema que é extremamente atual também dentro da nossa área, que é obesidade e carcinogênese. Então, enquanto alguns se preocupam que eventualmente a cirurgia bariátrica e metabólica pode causar câncer, a verdade não é essa, a verdade é o contrário. Os cânceres do aparelho digestivo, ginecológico e de mama têm um aumento de 5 a 10 vezes a incidência no paciente obeso de indicação cirúrgica. Porque dentre os fatores carcinogênicos, um dos principais é a inflamação. E o paciente obeso de indicação cirúrgica é inflamado crônico. Então, o paciente que opera e perde peso, ele tem uma possibilidade maior de desenvolver câncer, ou se já tem um câncer que acaba sendo encontrado depois da cirurgia bariátrica, muito comum, por exemplo, no câncer de mama, emagrece, o paciente se palpa, tal, dentre outros. Não é? O tratamento vai ser mais fácil e mais efetivo. Então, esses detalhamentos são importantes. Em relação à nossa equipe cirúrgica, nós temos hoje 14 cirurgiões na nossa equipe. Como é que nós fizemos essa triagem? Nós não somos um hospital-escola, nós não temos residentes na nossa equipe. Nós selecionamos novos profissionais para aderirem a nós, primeiro pelo perfil pessoal. Isso, de novo, aprendi com meu pai e eu acho fundamental. Veja bem, você aprende muita coisa na vida. Operar, por exemplo, é um aprendizado que a gente tem e que ensina, e eu tenho o maior prazer em compartilhar isso. Agora, berço a gente tem ou não tem. Então, o primeiro aspecto que eu procuro cuidar, dar atenção quando estou selecionando novos profissionais para aderir à equipe é isso. Claro que aliado a uma boa formação. Esses colegas médicos têm 2 anos de cirurgia geral, uma boa escola, 2 anos de cirurgia digestiva. Quando admitidos na nossa equipe, eles passam em torno de 1 ano ajudando a gente a operar antes de começar a fazer a cirurgia. A gente tem um volume muito grande de cirurgia bariátrica e metabólica há muitos anos. Então, quando esse colega começa a operar, a curva que seria de aprendizado dele, 3 horas, 2 horas, passa a ter um resultado muito semelhante a nós já veteranos. Né? Então, esses aspectos são, digamos assim, fundamentais. Outra coisa muito importante, a equipe toda está debaixo do mesmo teto e falando a mesma língua. Essa história de faz o pré-operatório, passa no nutrólogo aqui, no psicólogo lá, não sei o que, está tudo pronto, opera comigo e depois eu largo, você vai procurar quem quiser. Isso, a história é meia bíblica. Quem pariu Mateus embala. Então, primeiro, Mateus tem que ser muito bem parido, tem que ser muito bem preparado, muito bem operado e cuidado depois no pós-operatório. Que eu falo para todos os meus pacientes. O tratamento não termina com a cirurgia. O tratamento começa com a cirurgia. E a parte mais fácil do nosso trabalho é operar. É a técnica, a qualidade, eu acho que está muito atrelada. A técnica bem desenvolvida, né, com a humanização que o paciente merece. Perfeito. Em termos de técnica, a evolução tecnológica é inegável. Né? Qualidade dos grampeadores mecânicos, das pinças de fotocoagulação, não tem como negar essa realidade. Existem situações que você pode fazer manualmente muito da parte de cirurgia bariátrica e metabólica, que você vai levar o dobro do tempo cirúrgico, isso influi na evolução pós-operatória, potencial de risco maior. Então, assim, usar tudo o que é necessário para você ter uma cirurgia o mais seguro possível, com a menor probabilidade de ter alguma intercorrência. Então, isso também é muito importante. Você tem algum outro propósito dentro da medicina que não foi falado aqui? Olha, a gente sempre tem, né, Margarete? Se eu olhasse para você e dissesse, não, eu já cheguei lá, não seria eu. E até porque seria de uma presunção inabalável. Tem sim. Eu acho que a nossa proposta
dentro da nossa especialidade, humanizar o mais possível a medicina. Tornar isso que a gente faz com excelência, graças a Deus e graças à nossa equipe, acessível ao maior número de pacientes possíveis. O que hoje no Brasil, infelizmente, não é uma realidade. Nós temos uma medicina de grupo ainda bem desenvolvida, que abrange talvez 25%, 30% da nossa população. Mas nós temos 70% da nossa população que não tem acesso ao convênio médico, à seguradora de saúde, que tem acesso ao SUS, que consegue dar conta de 10% desses pacientes. Então, uma visão otimista 50% dos brasileiros estão desamparados. Então, eu acho que esse movimento que a nossa sociedade já vem fazendo, e presto louvor a eles, que a gente, de uma maneira individualizada, também está buscando, quer dizer, um termo muito utilizado hoje no mundo todo, e infelizmente pouco praticado, que é democratizar o acesso a esse nível de medicina, é o nosso grande desafio. Doutor, e uma das últimas perguntas, prometo, como você enxerga abordagens ou proximidade com o paciente, como este projeto aqui que a gente está começando e lançando hoje, que é um Salé-Cast, né, canais de comunicação para ter proximidade com o paciente. Como você enxerga lançamentos ou iniciativas como esta? Olha, primeiro eu quero agradecer a você, a nossa equipe aí de divulgação e marketing. Eu acho fundamental. Não é? A gente já sabe disso há muito tempo. A profissão médica, ela envolve uma celeuma muito grande. Quer dizer, qualquer profissão, que quando você vai escolher um profissional, ou você vai escolher um engenheiro, você vai escolher um arquiteto, você vai escolher uma loja, você vai ter um referencial de quem o que ele faz. Uhum. Na medicina tem uma coisa que beira um pouco a hipocrisia, que você não pode dizer o que é. Não é? Você não pode ter uma seleção, eu respeito isso, mas eu acho que a divulgação de ensino, de conhecimento, o aculturamento dos pacientes são fundamentais. E isso, infelizmente, nessa triste pandemia do Covid-19, nós aprendemos muito. Nós tivemos que nos reinventar, lembra? Claro. Nós desenvolvemos plataformas para dar assistência para o nosso paciente, porque a nossa clínica estava fechada. Por telemedicina. E como que eu vou deixar 20 mil pacientes jogados sem dar informação? Então, a gente se reinventou. E eu acho que um dos efeitos colaterais que traz o benefício é a importância de, através de plataformas de mídias sociais eticamente correta, bem orientada, informar o nosso paciente. Então, nesse sentido aí, eu estou 100% fechado com vocês e queria agradecer muito a vocês por isso e deixar bem claro a todos vocês, pacientes ou que estão nos assistindo. Eu estou aqui hoje falando muito porque essa menina me provoca, tá certo? Mas eu vou fazer a abertura, depois vai continuar com toda a nossa equipe transdisciplinar, com psicólogos, com psiquiatras, com endócrino, não sei do que, e a ideia é interagir com vocês. Então, esse aqui é um começo de um podcast, Salé-Cast, no caso, que tem uma perspectiva futura enorme e aquela história boa que tem começo, mas a gente não vai dizer quando é o fim, tá bom? Muito bom. Vamos finalizar aqui então o nosso primeiro Salé-Cast. Foi uma honra, Dr. Salé, tê-lo aqui conosco, conhecer um pouco mais da sua história profissional aliado ao seu lado humano, enquanto homem, enquanto chefe de família, né, enquanto chefe de equipe. Foi muito bom conversar com você. Eu quero falar uma coisa que eu não falei. Sim. Você falou num negócio chamado família. Gente, eu quero agradecer muito a minha família, desde do berço, dos meus pais, a minha família profissional, a minha família, esposa, meus filhos. Vocês são um fundamento básico. Se a gente continua com essa gana de fazer coisas boas, coisas novas na profissão, é porque a gente tem esse equilíbrio afetivo, emocional e tal. Então, a todos, muito obrigado, especialmente a minha família. Até mais. Até logo, pessoal. Obrigado.